Ela já sabe o que tu quer. Pronto. Já tá decidido. Tu sempre vai estar aqui junto com o papai. Tudo decidido. Quietinho. Boa noite, Rosinha. Você também, tá? Tem o papai de perto. A Bica pediu primeiro. Olá, Daniele. Boa noite, André. Olá, Virgínia. Olá, Elizabeth. Boa noite, a PTG. Boa noite, Lisiane. Olá, Alessandra, tudo bem? Bom te ver por aqui. O início das lives são sempre assim. A Bica se coloca de prontidão, e fica me esperando para que eu pegue ela no colinho. Ela já está acostumada todas as noites. Tanto é que ontem eu coloquei a live da Bica. Mas no fim das contas, as outras já estão aqui. O Alegrete presente, olá, Gabriele. As outras já estão aqui também de prontidão para ganhar o colinho nessa hora. Elas entendem a rotina muito rápido. Olá, Simone. As pessoas querem te ver, olha lá. Olha a Bica. Olha lá, Bica. Não precisa fazer força com as perninhas, o pai segura. Tá, precisa dar beijo. Tá, o pai sabe, filha. É isso aí, tenho que cuidar, né, de quem cuida de mim. Olá, Bruna. E cuidam bem, Alessandra. É um carinho gigantesco dessas quatro. Eu não tenho como negar um colinho para elas nunca, nunca. Eu não tenho arrependimento nenhum e acredito que nunca vou ter. Sempre que pedem colinho, ganhem colinho. Olá, Graziela. Graziele. Não leva mal, enxerga muito bem. E a outra tá ali, tipo, prontidão, esperando a hora do rodízio. As minhas também são que não valem nada, até para subir na mesa. É isso. Coisa boa, né? Boa noite, Paulinho e Dani. É, muito fofa. E cheirosa. Muito cheirosa. Essas aqui eu acho que elas têm uma tecla de autolimpante, não é possível. Não é possível. Sempre cheirosas. Não é, Bica? Essa mãozinha. Ah, não, que ruim. Dani, que ruim. Não achaste mais teu cachorrinho?
Ah, eu não posso conceber uma coisa dessas. A gente não passeia mais na rua. Olá, Cláudio. Aquela volta na quadra, nós dávamos com as 4, não damos mais, não damos. Brincamos bastante dentro de casa e é isso. Eu prefiro que fique um pouquinho frustrada de não dar a voltinha na quadra, porque era só uma voltinha na quadra mesmo. Queriam só dar uma voltinha na quadra correndo e voltar para casa. Prefiro que fiquem um pouquinho frustradas e que a gente fique com elas para sempre. Não posso conceber a ideia. Olá, Bruna. Tá, tu quer o colinho, tá, tu quer? Vem cá, papai. Bica, deixa só um pouquinho, tá? Um pouquinho, quer, tá também? Quer. Tá, tu não precisa vir xingando o pai, tu já vem brigando já. Ah, Denise, eu não sei como é que tu aguenta, tu tá aí e a tua filha canina aqui. Ah, eu não aguentaria. Mas também, por outro lado, levar em caixa lá embaixo no avião, não dá pra pensar. Não dá nem pra pensar. Ai, olha, as pessoas estão achando tu muito braba, Tatá. Mas nem imagino quão braba tu é mesmo, Tatá. Como tu resmunga, né, Tatá? Tudo é razão só porque é primogênita. De brigar com seu pai. Essa rabugenta tá sempre brigando comigo. Mas é uns grudes comigo. Exatamente, Márcia. São gente peluda. Ai. Ela só o escalpo do pai pra fora. Que é isso, rapaz? Boa noite, Mariana. Deve ter gente, deve ficar horrorizada, né? O que o Davi faz com esses cachorros? Esse é o engano, não é cachorro nenhum. Tem cachorro nenhum aqui. São as filhas do pai. Meu amor. Olá, Renata. O que é? O que aconteceu? Cacá, eu acho que tá muito quente pra nós, cara. Ó, eu vou descer e faço esse barulhinho já. Vai, Cacá. O que ela tá falando ali? É, filhos que o Pai do Céu deu pra eu cuidar. Exatamente. Olha ali. Já podemos descer um pouquinho? Já deu? Já foi? Quem é que tá falando com a gente lá, hein? As pessoas ficam falando. Vamos tirar o som ali pra não ficar a gente ouvindo isso? Depois a gente responde. Tá, meu amor, tá, precisa tudo isso, precisa tudo isso. Tá, deixa eu ver a cadeira lá, cadê? Foi. Muito bem. Tu também, Moca? Mas claro, papai, é minha vez, como é que eu não vou? Tá, tu agora. Agora tu. Tinha pessoa que já tava reclamando ali, ó. Cadê a mococa? A Amora, pantufa, ratatouille, bi. Olha ali, por que pantufa? Olha as pantufinhas. Olá, Bianca. Como tu é beijoqueira, filha. Como tu é beijoqueira. Essa aqui é o... Esse aqui é o nenê da casa, né? Amora, pantufa, ratatouille, bi. Mais conhecido como mococa. Tá, meu amor, o pai já sabe esse monte de beijo. Vai lá. Vai lá. Oi. Que coisa mais bonitinha que você é. Hã? Tu emprestou, né? O teu uniforme pra fazer aquele o Chewbacca. Não foi? É o que o pai mais gosta daquele filme, é o Chewbacca. Depois que o pai conheceu tu. Tá, agora acho que já chega, né?
Gordinha hoje não vai dar. Muito bem. Fico cheio de pelo no nariz. Pessoal, hoje nós vamos ter um encontro mais rápido, bem mais rápido, porque eu passo realmente para dar um grande abraço, porque já estamos nos acostumando, né, a ficarmos todos juntos nas noites. Será que eu não consigo virar isso aqui? Bom, agora deixa assim. Então eu venho passar rápido só para instigar a leitura de duas histórias que às vezes nós sabemos os títulos, mas nós, no final das contas, não sabemos o que aconteceu, em que momento aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu. Que é a história dos irmãos Naves. Essa todo mundo já toca mais ou menos de ouvido, todo mundo já diz, olha, um erro judiciário, coisa e tal. E uma outra história bacana de ler o livro chamado A Fera de Macabu. Fera de Macabu. Aqueles que fizeram pós comigo lembram, né, que esse era um dos objetos de trabalho. Sempre tinha um grupo que pegava os erros judiciários para apresentar, e a Fera de Macabu era contada, a história da Fera de Macabu. Alguém conhece a história da Fera de Macabu? Olá, Graziela. Hoje o delay está bem grande. Os colegas já começam a manifestar, dizendo que não conhecem. Não. A Laís também não. A Lenara não. A Andrea também não. Exato, Márcio. Exato. Mota Coqueiro. Mota Coqueiro. O Cláudio também não. Cleverson diz, nunca ouvi. A Bruna conhece, acha uma boa leitura. É. Sensacional, né? Porque às vezes a gente fica dizendo coisas, a Rosinha diz não, Elizabeth não, de Wikipedia. Wikipedia. Patrícia diz não. Aí o pessoal que foi fazer o trabalho lá da Fera de Macabu lê o livro. E até onde eu lembro, Gabriela diz não. É quando eles apresentaram, muitos deles não tinham acabado de ler o livro ainda. E seguiram lendo o livro porque, poxa, quanto tempo faz que a gente não lê um livro que não seja jurídico? Me digam aí, quanto tempo faz que nós, que somos do meio jurídico, não lemos outros livros que não livros jurídicos? E mais, quem está se preparando para concursos, quanto tempo faz que só lê livro para concurso e não lê outras coisas? O conhecimento fica todo voltado para coisas de concursos. Um mundinho fechado de concursos, de fórmulas fechadas, de bitolações para ocupar determinados cargos. E não é muito diferente na faculdade. Não é muito diferente na faculdade. Estamos perdendo a parte romântica da coisa, a parte cultural da coisa. Por isso que eu lembro que causava uma... E me lembro até que um certo desconforto. Quando lá na aula inaugural do pós, quando eu era lá o coordenador, e eu apresentava os temas. O que nós vamos estudar? Vamos estudar os Irmãos Naves, a Fera de Macabu, vamos estudar Lampião e Maria Bonita, Zumbi dos Palmares, Olga Benário Prestes. Alguns temas assim, a morte do Tiradentes, todo o processo envolvendo Tiradentes, todo o contexto das ordenações, nós navegávamos pelas ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, que tipo de pena existia, qual foi a transição, como é que aconteceu, porque muito do que ocorre hoje já ocorreu no passado, só que nós não aprendemos nada com os erros do passado. Essa é a questão. Nós não estamos conectados com o passado, só se aprende
quando se conhece o erro. Aí se forma a resiliência, a capacidade de se recompor e de não errar de novo. Agora, quando não se conhece o que aconteceu conosco, repetimos os mesmos erros hoje, no cenário político, econômico, cultural, legislativo. Tem muita lei hoje, que se der uma mexidinha, alguns tipos já estavam vindo lá das ordenações e também de outras legislações que não deram certo quando se aplicou. É isso. Então nós não conhecemos o passado. A história dos irmãos Naves, ela é relativamente conhecida. Que nós tínhamos um contexto, eles deram o azar de que no período em que eles foram investigados, foi outorgada uma nova Constituição no Brasil. Entrou em vigor um novo regime político no Brasil, chamado Estado Novo. E quando a gente faz as conexões, nós começamos a entender muita coisa. Lá, quando nós estudamos a história do Lampião e Maria Bonita, por exemplo, nós descobrimos que Getúlio tentou um acordo com Lampião para conter a coluna Prestes. É isso? É um governo tentando acordo com o crime para conter, aspas, outro crime. O que nós estamos vendo nos dias atuais? Me digam aí o que nós estamos vendo nos dias atuais. O que os senhores acham que está acontecendo nos bastidores dessas cabeças que estão rolando nos temas prisionais? Para quem não entendeu o que está acontecendo, por que eu estou coçando o nariz? Porque eu peguei as minhas filhas todas e elas tomaram banho e agora estão saindo pelo para tudo que é lado. E eu tenho rinite, azar, pego igual, e aí depois eu fico um certo tempo, né, ali, suportando o influxo da rinite em razão das minhas peludas. Agora me diz, vamos de novo, Getúlio tentou um acordo com Lampião para conter a coluna Prestes. O que nós estamos vendo hoje? Qual foi a resposta de Lampião para Getúlio? Não. Qual é a resposta que nós estamos vendo hoje? Não. Essa tentativa de acordo não funciona. Então, nós não conhecemos o passado e repetimos os erros do passado hoje. E aí a gente dá conta que os nossos governantes também não foram bem formados. Esses caras estão aí dando as cartas, não foram bem formados. Não é possível. Não é possível que tenham esquecido a história para repetir exatamente os mesmos erros. Então nós estávamos lá num contexto da Constituição Polaca, da Constituição de 37, Estado Novo, em 1942, 1º de janeiro de 1942, estava entrando em vigor 3 legislações no nosso país, ao mesmo tempo, Código Penal, Código de Processo Penal e Lei das Contravenções Penais, e nós tivemos 2 irmãos investigados pela morte de um primo que era sócio deles em uma madeireira. E foram acusados pelo próprio investigador, já mexemos nisso quando passamos lá pela síndrome de Dom Casmurro, pelo próprio investigador, Chico Vieira. Sabesta morreu em 1948 de um derrame cerebral, Francisco Vieira, tenente Chico Vieira do Exército. Esse sujeito com um quadro alucinatório, o cara montou todo um inquérito que culpava os irmãos Naves, enquanto na verdade o sedizente vítima estava vivo o tempo todo. Aliás, a história no entorno do Benedito é toda mal contada, porque tem uma outra ocasião que a família dele estava indo de uma cidade para outra para depor sobre alguma coisa lá, caiu o avião. Quer dizer, tudo no entorno do Benedito era mal contado. E ali nós tivemos
um dos maiores erros judiciários do país, não praticados pelos juízes naturais. Esse erro não foi praticado pelos juízes naturais, pelo Tribunal do Júri, foi praticado pelo Tribunal de Justiça Mineiro. Porque, como o Getúlio suprimiu a soberania dos vereditos, era possível que um Tribunal de Justiça condenasse em crime doloso contra a vida, o que hoje seria impossível pela Constituição Cidadã. Mas na época era possível. Então, não foi uma decisão inconstitucional. O reconhecimento do erro judiciário se deu muitos e muitos anos depois. E foi bem abrandado pelo STF o reconhecimento. O relator do reconhecimento do erro judiciário abrandou bastante. Um voto praticamente corporativista, de que juízes erram. É isso, vamos se indenizar agora. Netos, bisnetos, trisnetos, sei lá eu. É isso. Agora, existe no meio disso um relato que pode ser um romance, que pode não ter sido verdadeiro. Não se tem muita confirmação se aquilo aconteceu mesmo, se foi exatamente daquele jeito, que é a história da Fera de Macabu. O que acontece? Nós estamos lá em 1800 e alguma coisa, 1850, 80 anos antes dos Irmãos Naves, e aconteceu um crime bárbaro. Então pensa, nós estamos em 1850, nós estamos já com a impossibilidade de trabalhar com escravos e já fazendo sociedades com os escravos. E um fazendeiro muito rico, chamado Manuel da Mota Coqueiro. Boa noite, Silvia. Manuel da Mota Coqueiro. Ele tinha um nome mais complexo que esse. Manuel da Mota Coqueiro, não sei o que, Silva. Esse sujeito foi apontado como mandante de uma chacina de 5, 6 pessoas. Mataram o casal, 3 adolescentes e 3 crianças. 8 pessoas morreram. Dentre elas, uma criança de 3 anos. Alguns escravos, ou ex-escravos, foram lá onde morava esse sujeito que foi morto e mataram a golpes de facão. Golpes de facão. E, boa noite, Vanessa. Quando recaiu a suspeita sobre Mota Coqueiro, porque no momento do crime, Mota Coqueiro estava em reunião com o empresariado, grande empresariado paulista, negociando madeira. Mota Coqueiro tinha uma importância tamanha, ele estava quase no topo da elite paulista, quase no topo. Esse sujeito frequentou lugares onde Dom Pedro também estava. É bem verdade que, embora estivessem no mesmo evento, não estavam no mesmo átrio. Ou seja, uma determinada festa lá que Mota Coqueiro foi, ele estava no átrio tal e Dom Pedro no átrio, o átrio das pessoas mais importantes ainda. Então ele não era o topo da elite, mas era alguém muito rico. Porque para ser convidado a uma festa que Dom Pedro também fosse, tinha que ser muito rico. Só que ainda assim tinha, aspas, os VIPs, que estavam lá perto de Dom Pedro e ele não chegava ali. Mas Dom Pedro sabia da existência dele. Dom Pedro reconhecia a importância desse homem porque ele era rico, realmente. Mas o que acontece? O primo de Mota Coqueiro tinha uma desavença com ele. E foi o primo dele que lançou suspeição sobre ele. Quando lançou suspeição sobre ele, ele empreendeu fuga a cavalo. E escondia o rosto, porque tinha alguma marca no rosto que facilmente era identificado. Tinha uma mancha no rosto. Facilmente era identificado. E em fuga, pedindo pouso aqui, ali, acolá, numa daqueles pedidos de pouso, ele foi reconhecido e foi preso. À época, foi ouvida uma ex-escrava. Escravos ou ex-escravos não poderiam ser ouvidos como testemunhas. Mas por uma confusão no nome que o escrivão fez, que o delegado fez, sei lá eu quem fez, por uma confusão no nome, ela foi ouvida como testemunha.
E a diferença entre o valor probatório da oitiva de uma testemunha para uma informante era de um abismo. Então, foi ouvida como testemunha e meio que ratificou a possibilidade de ter sido Mota Coqueiro. Para resumir bem essa ópera, porque o tempo já está indo, eu tenho uma reunião importante daqui a pouco para tratar exatamente sobre o ninho dos deltas e sobre os 3 estrelas no ombro. Daqui a pouco já estou sendo chamado aqui para uma reunião virtual, por isso que eu vou ter que me despedir daqui a pouco. Mas o que aconteceu? Teve um processo, célere processo, assim como foi Tiradentes, célere, toque de caixa, célere processo, e ele foi levado à morte, à época era por a pena de morte pela forca, e ele pediu clemência a Dom Pedro, e Dom Pedro sabia de quem se tratava. Mas como o crime à época gerou uma grande comoção social, clamor público, lembra clamor público? O peso do clamor público. 8 pessoas morreram, dentre as quais 3 crianças, uma criança de 3 anos, a golpe de facões. Identificaram quem foram os homens que foram lá matar. Identificaram. Dom Pedro não concedeu a clemência e ele foi enforcado. E na forca existe uma frase que ele proferiu que por conta desse erro judicial, esta cidade terá 100 anos de atraso, ali revelando a injustiça que estava sofrendo e que ele não era o mandante daquele crime. Existem 2 versões que levantam a suspeição de que ele era autor do crime. Uma acerca do padre que foi ouvir a confissão nos minutos antes da morte. Pessoas que assistiram o padre sair lá do reservado com o Mota Coqueiro perceberam que o padre estava transtornado com o que ouviu. O padre não sai transtornado do seu ministério, mas o padre estaria transtornado pelo que ouviu. Possivelmente, Mota Coqueiro revelou quem foi o mandante e pediu que o padre mantivesse esse segredo. Então, transparecia que o padre sabia que o inocente seria morto nos próximos minutos. Uma outra versão, que provavelmente aponta quem foi a verdadeira mandante do crime, é de que embaixo da cama de uma criada, da Úrsula, que era mulher de Mota Coqueiro, foram encontradas roupas de algumas daquelas pessoas sujas de sangue. Então, e a Úrsula morreu 1 ano depois, louca, enlouqueceu a Úrsula. Qual seria o motivo de ela ter mandado matar toda a família? Essa criada, cuja roupa estava suja de sangue embaixo, foi aquela que conseguiu fugir lá da chacina. Ela era uma das filhas e ela conseguiu fugir da chacina. E ela teria um relacionamento amoroso com o Mota Coqueiro. E quando Úrsula, sua esposa, descobriu que Mota Coqueiro estava tendo um relacionamento amoroso com a sua criada, por vingança, e por conta do pai dessa criada estar causando alguns problemas econômicos para o casal, porque, no final das contas, quem era rico era ele e ela. Ela era de uma família muito rica. E aquele sujeito que morreu estava criando problemas financeiros, econômicos. Por quê? Porque agora eram escravos livres e que estavam vendendo seu serviço. E estavam começando a produzir também. Então, ela praticamente matou 2 coelhos numa cajadada só. Se livrou daquele embaraço que tinha lá com aquele que um dia foi escravo e agora estava se enchendo de direitos, e matou também toda a família da criada, e queria ter matado a criada também e não conseguiu. Então, ao que tudo indica, a verdadeira mandante daquele homicídio foi a Úrsula, das Virgens, não sei das quantas, que era o nome dela lá, que era a esposa de Manuel da Mota Coqueiro. Isso é a fera de Macabu. De uma forma provavelmente muito grosseira, até demonstrando pouca memória por tudo que eu ouvi
dos alunos do pós que apresentaram com riqueza de detalhes, eu pelo menos lhes dei a saber mais ou menos o que é a história da Fera de Macabu e o que tem a ver com as dos irmãos Naves. Erro judiciário. Erro judiciário. Apontado por uma instrução mal conduzida. Por uma investigação mal feita, induzida, mal conduzida. Outros tantos erros judiciários podem ser apontados a partir de um processo mal conduzido que vem de uma investigação viciada. Esses são alguns dos erros judiciários. Um mais romântico, Fera de Macabu, e o outro vergonhoso em nível nacional, os irmãos Naves. Valeu por hoje. Estamos aí ainda. Já sabemos o que é a Fera de Macabu. Aqueles que estão pensando em estudar comigo para delegado e capitão, o meu silêncio está indicando muito trabalho. Eu sei que muitos estão, Davi, o que está acontecendo? Que eu não recebi e-mail. Calma, não vou te encher de e-mails antes de ter alguma coisa um pouco mais palpável. Mas nós estamos trabalhando bem forte para termos algo muito diferente. Diferente mesmo, bacana, bem feitinho. Bem feitinho, nem melhor do que ninguém, diferente e bem comprometido, para que realmente os resultados possam aparecer ali na frente. Desejo a todos uma excelente noite, lembrando que muito em breve, nós estaremos juntos todos os dias de uma forma mais intensa ainda. E a parte boa é que você vai poder ver e ouvir, e vai poder ouvir onde bem entender. Opa, abraço de Foz do Iguaçu. Terra linda. Uma boa noite. Descansem em paz. Fiquem com Deus.